Boa noite para vocês. Hoje, quarto encontro, se eu não estiver muito enganado, e nós estamos lendo Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, tudo sobre o amor, novas perspectivas. Nós vamos iniciar o segundo capítulo. Na aula anterior, no nosso encontro anterior, nós falamos sobre o primeiro capítulo, que era o capítulo Clareza por o Amor em Palavras, né? Lembram da necessidade de se definir o que é o amor? Quer dizer, se estamos aqui tentando refletir sobre isso, o que é isso? Né? Então, quase que um movimento filosófico mesmo, se vocês pegarem textos de filosofia para vocês lerem, é muito comum um filósofo e uma filósofa, antes de começar um determinado conceito, um determinado tema, ele vai definir o que é aquela coisa. Então, Abel faz esse movimento no primeiro capítulo. Nesse segundo capítulo, que se chama Justiça, Lições de Amor na Infância, vocês vão perceber uma linearidade interessante. Já sei o que é o amor? Por onde começar? Infância. Faz todo sentido, né? Então, ela vai falar do amor na infância, nos atravessamentos de como se entende o amor na infância, e aqui vai, em vários momentos, vai atravessar alguma coisa de filosofia da educação, de pedagogia, que inclusive é um braço muito rico da Bel. Tem um outro livro que eu acho que eu mostrei na primeira aula, que é um livro da Bel sobre pedagogia e filosofia da educação, que foi onde eu conheci os textos dela, né? Foi o primeira coisa de filosofia que eu li na graduação, né, foi alguma coisa da Bel, foi um texto dela sobre filosofia, da educação e pedagogia. Pois bem, eu começo lendo, vocês reparam que no começo de cada capítulo tem uma, uma mini citação de um texto, enfim, de alguma referência que ela toma ali para iniciar a reflexão dela. Eu vou ler o segundo capítulo, porque eu acho que tem uma coisa interessante para a gente já de cara. Ela diz assim, ó, é a citação de uma autora chamada Judith Viorst. Separações graves no começo da vida deixam cicatrizes emocionais no cérebro porque atacam a conexão humana essencial. O elo mãe-filho que nos ensina que somos dignos a ser amados. O elo mãe-filho nos ensina a amar. Não podemos nos tornar seres humanos completos, na verdade? É difícil tornar-se um ser humano sem apoio dessa primeira ligação. Aqui, dois pontos aqui que eu quero comentar. O primeiro, quando ela fala assim, ó, separações graves no começo da vida deixam cicatrizes. Dentro do contexto da Bel, do que se trata? Da diferença entre o que é o amor e o que de fato na prática é praticado na constituição de um sujeito em família. Então, quer dizer, existe uma definição sobre o que é o amor propriamente, mas o modo como ele é praticado não é de fato o amor que a Bel está defendendo. Então, existe essa separação, especificamente quando se pensa no filho, na filha, esperando alguma relação afetiva, e a gente já viu a Bel definindo o amor, eu vou definir de novo, eu vou voltar na parte do trecho que é importante, porque vai retomar nesse capítulo, mas existe uma espera afetiva de um determinado jeito, mas não vem só de modo afetivo, vocês vão lembrar, vem como violência também, em diversos momentos. Tanto que ela define que, ela fala assim, né? A maior parte das pessoas são educadas em contextos disfuncionais. Quase todas as pessoas. Então, dessa separação grave aqui, a minha interpretação foi nessa direção, do que é o amor e o que de fato, o modo como ele se apresenta de fato na constituição desse sujeito. Há uma separação dentro dessa constituição. E especificamente a autora, essa Judith, toma como referência mãe e filho, porque é uma relação afetiva que se espera que exista amor, e de fato, e aí tem um ponto, né? As mães acham que amor não é maldade. A gente falou sobre isso, acho que na primeira ou na segunda aula. Não é maldade, só que ela foi educada daquele jeito e ela acaba repetindo padrões. Isso vai voltar, inclusive, no texto hoje várias vezes. E nessa repetição de padrões, há afeto, mas há violência também. Então, existe esse abismo entre o que é o amor e o modo como esse amor, entre aspas, de fato é apresentado para a gente. Um outro ponto que eu queria completar, que eu queria comentar, é essa ideia de seres humanos completos. Eu, particularmente, não gosto muito dessa definição, não acho que isso é inviável, isso não é possível, né? Não existe completude.
um psicanalista, na verdade, vai pela direção oposta, né? É o nada que nos sustenta. Então, tirando esse ponto aqui, eu acho que a gente pode seguir no texto da Abel. Então, diz Abel propriamente. Nós aprendemos sobre o amor na infância. Seja nosso lar feliz ou problemático, nossa família funcional ou disfuncional, mas nós já vimos que ela considera que a maior parte das famílias estão em contexto de disfuncionalidade. Essa é a primeira escola do amor. Não consigo me lembrar de sequer ter vontade de pedir aos meus pais que definissem um amor. A gente não faz isso, né? A gente só vive. Imagina a gente criança, o que é? É o Platão, né? O Sócrates. Você sai correndo. Você tá lá meio na praça e do nada um cara te pergunta o que é o amor. Imagina seu filho de 3 anos fazendo isso. Para minha mente infantil, o amor era o sentimento bom que você tinha quando seus familiares te tratavam como se você importasse, e você os tratava como se eles importassem. Então, veja, aqui ela pega a mente infantil e vai no aspecto afetivo para responder o que é o amor. Daqui a pouco eu vou voltar na definição que ela dá de amor no capítulo anterior. O amor esteve sempre e apenas associado a se sentir bem. E aqui tem uma dinâmica importante. A criança, no seu sentido simbólico, ela não consegue elaborar bem o que significa isso, né? Então, veja, se sentir bem. Porque isso é muito vago, né? Dá para se sentir bem de diversas formas. Inclusive em contextos que, é, é, a longo prazo, podem ser danosos. Por exemplo, eu posso me sentir bem bebendo uma cervejinha. Só que de cervejinha em cervejinha eu posso acabar completamente bêbado. E, enfim, aqui estou dando um exemplo bem torto, só para dizer que existem contextos que podem me dar algum tipo de bem-estar num primeiro momento, só que a longo prazo isso não é necessariamente algo proveitoso. Então, estou mencionando isso por quê? Porque a criança especificamente, ela não elabora ainda direito o que é a coisa. Sentir bem é algo muito vago. Eu me sinto bem, mas não é uma definição, pelo menos para Bel, a priori, isso não é a definição de amor. No início da adolescência, quando apanhávamos e nos diziam que essas punições eram para o nosso próprio bem, ou estou fazendo isso porque te amo, meus irmãos e eu ficávamos confusos. Por que uma punição severa era um gesto de amor? Aí volta um pouco no que a gente já havia falado. Criados numa família disfuncional, essa família tende a repetir padrões. Não é porque estes pais são necessariamente maus, mas estão só repetindo algo que fizeram com eles e que eles acreditam fielmente que é educar. Abel vai falar mais para frente sobre isso. Na verdade, aqui Abel já está tocando num ponto, eu vou mencionar, mas isso vai aparecer mais para frente. Mas eu vou mencionar porque é uma teoria que já está colocada aqui, mesmo que de maneira implícita, que é o seguinte: violência não educa, violência condiciona. Por exemplo, você sabe, antigamente tinha palmatória, vocês lembram disso? Se a criança dentro da escola fizesse alguma coisa errada, ela abria a palma da mão e tinha uma ferramenta, né, um treco de madeira com uma coisa meio espalmada que você batia de fato na mão da criança. Qual é o ponto, pedagogicamente falando? Aquela criança fez alguma coisa errada. Ela vai parar de fazer o que ela fez de errado porque ela aprendeu que é errado ou porque ela está com medo de apanhar. Percebem que pedagogicamente a violência não educa, ela condiciona pelo medo. Aquela criança ela não está aprendendo certo ou errado. Ela só não vai repetir. E aí um detalhe, né? Ela só não vai repetir porque está sendo vigiada. Porque se ela tiver a oportunidade de fazer sem ninguém estar vendo, ela vai fazer. Platão, a República, o mito do anel de Giges. Se você ganha um anel que você bota no dedo e ele te faz ficar invisível, ame, você vai fazer muita coisa mesmo. Então veja, nesse ponto aqui, essa teoria já está explícita. Educar passa muito por uma dimensão muito maior que envolve muito mais coisas.
Daqui a pouco eu estou falando assim de maneira mais abstrata, porque a definição vai vir mais para frente. Mas a violência não é a resposta, porque violência não educa, condiciona. Só que tem um segundo ponto, né? Que ela coloca aqui, ela vai também. Eu já estou aqui, eu estou abrindo portas, na verdade, tá? Eu escancarei o negócio aqui sem critérios. Que é o seguinte: essa criança, por que que repete o padrão, né? Por que que essas crianças na vida futura, na vida adulta, poderão repetir o padrão da violência? Acabei de falar para vocês que a criança ela ainda não elabora bem o contexto onde ela está inserida. Ela não tem ainda, dentro do aspecto simbólico, um dinamismo suficiente para ela entender o que está acontecendo. Nesse movimento, criança toma com alguma facilidade o outro como referência. Então, se ela está vendo os pais dela resolvendo problemas na violência, ela vai acreditar que a violência resolve problemas. E se existe, aí tem um ponto importante. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso resvala inclusive na psicanálise. Mais uma vez, né? Imagina para falar de psicanálise. Lá no Édipo, o que que acontece no Édipo? Não acontece uma relação de ambivalência? Naquele que é meu tutor, ao mesmo tempo que eu vejo certa competição, certo ódio, eu não amo ele ao mesmo tempo? Então, veja, eu amo esse que em algum momento me causa algum tipo de violência. Essa relação de ambivalência pode fazer com que, dentro de um contexto de conexão com a identidade com esse outro, eu possa acreditar piamente que a violência resolve problemas. Este que me ama, que às vezes me bate, mas esse que me ama está fazendo assim, então deve ser o correto, né? Mais para frente, na vida adulta, eu vou repetir esse padrão de violência. Isso vai aparecer mais para frente no texto, tá? Então, continuando. Como fazem as crianças, fingíamos aceitar essa lógica dos adultos, mas sabíamos em nosso coração que isso não estava certo. Sabíamos que era mentira. Aqui ela está generalizando, né? Não sei até que ponto dá de fato para todo mundo saber que é esta construção. Tal como a mentira que os adultos contavam logo depois dessas punições tão duras. Dói mais em mim que em você. Nada cria mais confusão em relação ao amor no coração e na mente de crianças do que punições duras e ou cruéis aplicadas pelos mesmos adultos que elas foram ensinadas a amar e respeitar. Essas crianças aprendem desde cedo a questionar o significado do amor e a ansiar por ele, mesmo quando duvidam que ele exista. E aí ela vai dar exemplo de crianças em outros contextos, né? Veja só. Por outro lado, há inúmeras crianças que crescem confiantes de que o amor é um sentimento bom, que nunca foram punidas, que podem acreditar que o amor só tem a ver com ter suas necessidades atendidas. Em sua mente infantil, o amor não está relacionado a algo que elas precisam dar, mas em grande parte a algo que lhes é dado. Aqui ela vai numa outra direção, no sentido de até mesmo o entendimento do que é o amor escapa na medida em que essa criança, ela, é claro que isso está dentro do escopo da definição. Deixa eu ler. Isso está na página 47, para quem quiser deixar marcado para não esquecer. Isso vai aparecer direto, ó. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Se a criança não aprender tudo isto, ela pode acreditar, como ela está colocando nesse pedaço do texto, que amar é alguma coisa que é dado a ela. E que, por exemplo, não envolve, me perdoem a redundância de usar essa expressão seguida, né? Não envolve um envolvimento desta criança no processo também. Já que amar é ação, é uma via de mão dupla, né? Só que veja, a criança não nasce sabendo isso. Talvez esse seja o ponto central dentro de uma perspectiva pedagógica. Como ela não nasce sabendo isto, tem que ensinar. E quem que vai ensinar? Os adultos. Só que se os adultos foram ensinados errados, aí percebem a coisa? Não fecha. O ciclo não fecha. Mais abaixo ela diz assim, ó, essas crianças
embora não tenham sido abusadas nem abandonadas, em geral são tão confusas em relação ao significado do amor quanto as que foram negligenciadas e emocionalmente abandonadas. Ambos os grupos aprenderam a pensar o amor principalmente relacionado a bons sentimentos, em um contexto de recompensa e punição, o que nós já mencionamos. Recompensa e punição não educa, condiciona. Você vai fazer a coisa esperando recompensa, você não vai fazer alguma coisa com medo de punição. Isso não é educação, isso é condicionamento. A maioria de nós se lembra, desde os primórdios da infância, de escutar como éramos amados quando fazíamos algo que agradava os pais. E aprendemos a lhes dar demonstrações de amor quando eles nos agradavam. Conforme as crianças crescem, elas associam cada vez mais o amor a gestos de atenção, afeição e carinho. Aqui só um comentário. Às vezes fica com a sensação de que está desconstruindo afeto, né? Que afeto não faz parte da coisa. Faz sim, tá? Afeto faz parte, sim. Essas coisas tão importantes, atenção, afeição e carinho. Só que o que a Bel está querendo deixar muito claro é que isto sozinho não é amor. Muito menos isso, a priori, é amor. Como se isso nascesse de maneira espontânea. Não, não é isto. Isso faz parte do processo. Atenção, afeição, carinho, afeto. No amor também tem afeto. Mas tudo isso é construído. É preciso ser construído. Não é algo a priori. É isso que ela está querendo deixar claro. Na página seguinte, na 61, vou ler no parágrafo que começa com gostamos. Diz assim, ó, gostamos de imaginar que a maioria das crianças nascerá em lares nos quais serão amadas. No entanto, o amor não estará presente se os adultos que se tornaram pais não souberam amar. Isso aqui a gente já está definido, né? É o círculo que não se fecha. Embora muitas crianças sejam criadas em lares nos quais recebem certo nível de cuidado, talvez o amor não seja constante ou sequer esteja presente. Adultos de diferentes classes sociais, raça e gêneros culpam a família. Seus relatos expressam mundos infantis onde não havia amor, onde o caos, a negligência, o abuso e a coerção reinavam supremos. Ela vai começar agora uma série de citações para exemplificar o que ela está defendendo. Nesse primeiro, ela vai citar por que os Estados Unidos falham com suas crianças. Ela cita a autora e ela diz, né? A Lúcia documenta a realidade de desamor na vida da imensa maioria das crianças nos Estados Unidos. Todos os dias, milhares de crianças em nosso país são abusadas verbal e fisicamente, passam fome, são torturadas e assassinadas. Elas são as verdadeiras vítimas de um terrorismo íntimo, sem voz coletiva nem direitos. Elas permanecem propriedade de adultos que fazem delas o que querem. E aí, no parágrafo seguinte, ela vai ampliar o escopo de resolução, colocando a política e, portanto, o Estado enquanto interventor. Ela não deixa isso de maneira explícita, mas só o Estado pode ser esse que faz a intervenção no processo. Ela começa assim o parágrafo seguinte, ó. Não pode haver amor sem justiça. Até que vivamos em uma cultura que não apenas respeite, mas assegure direitos civis básicos para as crianças, a maioria delas não conhecerá o amor. Por que ela está falando isso? Porque aqui abre-se uma necessidade de pensar para além das novas gerações. Porque a gente está aqui debatendo essas coisas aqui entre nós. E a gente até falou isso na aula, na verdade eu coloquei no grupo, em texto, no nosso encontro passado. A Aline deu um relato, né, pessoal, ela tá falando dos filhos, enfim. E aí a gente ficou meio que desesperançoso, não foi? Parece isso difícil, parece complicado. E aí a gente falou, formiguinha. Nós estamos aqui estudando isto e fatalmente tem uma velhinha na cabeça de todo mundo aqui. E essa velhinha vai acabar acendendo velhinhas no contexto próximo. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, de certa forma. Estamos estudando a coisa e vamos passar isso
Pensando naquele conceito de responsabilidade, que eu acho que eu mencionei na primeira aula, todo mundo, sem exceção, é sempre referência para alguém. Sendo sempre referência para alguém, este alguém te toma como valor ético de comportamento. Aliás, é disso que a gente está falando, né? Se os pais são violentos, o padrão repetitivo no filho se dará dentro dessa construção de tomar como referência. Então, nós, aqui, seremos referência para alguém e, fatalmente, vamos passar isso que nós estamos estudando para alguém. Mas e quem não está fazendo isso? Já pararam para pensar? Quem tem tempo, sei lá, para uma segunda-feira, 9 horas da noite, parar para estudar filosofia? Tem muita gente que chega em casa, quer pensar. Pensar, amanhã vai acordar às 5 horas da manhã, vai repetir todo o processo, está só vivendo uma existência mecânica. Como que a gente faz com as pessoas que não podem refletir e, de alguma forma, fazer esse processo que nós estamos propondo aqui, de debater abertamente o que pode ser feito sobre o amor? Por quê? Porque, como a Abel já coloca lá no. Na verdade, não foi a Abel, foi quem escreveu a primeira parte do livro. Eu acho que não foi a Abel. Este conceito do amor não é algo necessariamente do contexto particular, né, familiar. Isso transcende. Isso é sobre a sociedade como um todo. Ela diz mais para frente sobre como este conceito, se aplicado no seu sentido correto, tem a capacidade de transformar a sociedade. Portanto, isso transcende a gente aqui. Então, quando ela diz assim, ó, não pode haver amor sem justiça, ela está colocando a sociedade como um todo. Então, como que se resolve isto para além disso aqui que a gente está fazendo, dentro de um contexto de aula, de bate-papo, de uma chamada de vídeo? Quem pode fazer esse movimento? O Estado, com políticas públicas, né? É o único movimento possível de pensar uma forma de trabalhar esse conceito para além desse núcleo que nos cerca. Porque eu preciso resolver esta coisa também com quem não está debatendo esse assunto. Então é sobre isso, né? Ó, não pode haver amor sem justiça. Até que vivamos em uma cultura que não apenas respeite, mas assegure os direitos civis básicos para as crianças, a maioria delas não conhecerá o amor. Em nossa cultura, o lar da família nuclear é uma esfera institucionalizada de poder que pode ser facilmente autocrática e fascista. Como governantes absolutos, os pais geralmente podem decidir sem qualquer intervenção o que é melhor para os filhos. Se os direitos das crianças são sustentados em qualquer ambiente doméstico, eles não têm recursos legais. Aí ela faz um exemplo, né? Olha só, em contraste com as mulheres, que podem se organizar e protestar contra a dominação machista, exigindo direitos iguais e justiça, as crianças só podem contar com adultos bem intencionados, que eventualmente as ajudem caso sejam exploradas e oprimidas em casa. Então, veja, a criança não tem voz, né? Nesse sentido de ter um direito. E quem pode fazer isso? Né? Nesse trecho do texto, fica-se com a sensação de que ela está colocando o Estado, no seu sentido institucionalizado, como opção. Mais para frente, ainda no capítulo 2, ela vai colocar outras pessoas dentro do teu contexto familiar. Ela vai dizer algo do tipo, inclusive, ela vai dar ela como exemplo, como madrinha da filha de uma amiga, para que as pessoas se organizem em rede de apoio, né? Talvez essa expressão seja interessante, para que você possa fazer um processo ali de facilitar esse contexto, de lidar com essa criança que às vezes vai precisar de, como ela diz aqui, né, de adultos bem intencionados. Mas, de qualquer forma, querendo ou não, ainda assim o Estado fica, enquanto instituição, sendo ele uma necessidade, levando em consideração que nem todo mundo, de fato, terá a oportunidade de entender, de trabalhar, de compreender esses conceitos. Não por deficiência de cognição, mas simplesmente porque a vida não permite com que muitas pessoas parem para sentar, para debater, para entender como o amor, como o conceito de amor e outros conceitos atravessam e fazem essas pessoas
repetirem padrões, viverem vidas mecânicas, enfim, serem completamente colonizadas por coisas ruins, né, de modo geral. Pois bem, parágrafo seguinte, deixa eu ver se eu vou nele. Ah, ela vai, aqui nesse parágrafo, ela vai exemplificar o modo como as pessoas enxergam, ela volta na violência. Olha só, em uma festa divertida, cujos convidados eram, em sua maioria, indivíduos escolarizados e bem remunerados, e mais para frente ainda no texto, ela fala que esses convidados eram progressistas e que, portanto, teriam talvez ali uma visão um pouco mais aberta. Quer dizer, dizer-se progressista estaria aberto a mudanças do ponto de vista da pedagogia, da filosofia da educação. Mas o que se demonstra no relato que ela vai dar é que não acontece isso. Então, veja, quase todos os convidados com mais de 30 anos falaram da necessidade de usar punição física. Muitos de nós ali presentes recebemos tapas, cintadas ou surras quando criança. Os homens fizeram a defesa mais ferrenha da punição física. As mulheres, especialmente as mães, falaram de bater como último recurso, mas indicaram que o empregavam quando necessário. Só um adendo aqui antes de continuar a leitura, porque aqui a gente está tateando a questão da violência sendo antipedagógica. Como a gente já viu, a violência condiciona e não educa. Não é que a Bel vai deixar claro isso mais para frente, em algum momento do texto, tá? Ela não está falando de passividade, tá? Nem de passividade, nem que em algum momento os pais, ou quem quer que seja que esteja criando aquela criança, não tem que ter pulso firme. Só que ela vai deixar muito claro que pulso firme e ausência de passividade, você pode resolver problemas de outros modos com outras construções. Ela vai dar exemplo mais para frente no texto. Então, não é passividade. Mas ela quer deixar muito claro que violência não funciona. Por esse ponto que nós já mencionamos, a violência condiciona e não educa, e pelo segundo ponto dos padrões que se repetem. Essas crianças vão continuar repetindo o padrão da violência. Bom, voltando ao texto, ela diz logo na sequência. É um pedaço que ela foi meio irônica, né? Imagine isso na conversa, né? Falando com a pessoa. Não sei nem se a pessoa entenderia, mas ela diz assim, ó. Enquanto um homem se vangloriava das surras agressivas que levara da mãe, acrescentando que foram boas para ele, eu o interrompi e sugeri que talvez ele não fosse hoje um misógino que detesta mulheres se não tivesse apanhado brutalmente de uma mulher na infância. É, assim, não sei, eu acho que ele não deve ter entendido. A sensação é que ele não entenderia essa fala da Bel. Aline, pode falar. Não foi. Agora Acho que eu foi. já consegui entender. Porque o que eu fiquei em dúvida foi quando ela fala que há um condicionamento mediante a violência, mas depois eu entendo que ainda há um condicionamento, porque é, é usado outras técnicas, né? Mas Hum, eu entendi que ela mudou a narrativa, mas eu sou TCC. Então, assim, eu ainda entendo. Ainda entendo como um condicionamento, porque quando eu não reforço um comportamento, ou eu dou uhum, consequências para esse comportamento, eu sinalizo se ele é legal ou não. Então, eu achei que ela mudou um pouco a narrativa. Óbvio que eu não estou comparando a violência com outro. Aí, quando você falou, o ponto principal é não a violência. A uhum, essa posse da criança, né? É uhum. minha, eu faço e educo como quero. Mas é só essa troca de narrativa que eu achei, assim. Eu acho que dá para a gente ampliar. Isso é interessante o que você está falando. Porque, de fato, dá para pensar que ainda é condicionamento sem usar a violência. E, de fato, isso acontece, é possível fazer. O que a gente pode ampliar para trabalhar um condicionamento que não seja
mecânico que a gente usa a expressão de heteronomia. O que é heteronomia? É um movimento, é ética, né? É um movimento, mas é um movimento mecânico. Você não tem consciência sobre aquilo que está sendo feito. Então, a gente pode pensar, por exemplo, sendo um condicionamento na criança, mas ao mesmo tempo que você está ali condicionando certo e errado, aí eu estou indo na direção do condicionamento, tá? Você está direcionando para um condicionamento sem usar a violência, mas ao mesmo tempo gerando reflexão naquela criança para que ela possa entender o que está acontecendo aqui, naquele contexto. Para que ela entenda que não seja um condicionamento por condicionamento. E aí Para que isso ela muda o nome? É outro conceito ou não? Continua sendo condicionamento. A gente vai chamar aqui de condicionamento. No texto não aparece um nome para isto. Tá. Na filosofia, por exemplo, Kant vai chamar isso de autonomia. Autonomia é o seu comportamento, mas você, de posse, é crítica e reflexiva sobre o seu comportamento. Então não seria um condicionamento, não seria algo mecânico puro, mesmo que não tenha violência. Então, no nosso caso aqui, não tem nome, não tem nada aparecendo no texto, mas seria, ao mesmo tempo que trabalhar o certo e o errado nessa criança, por isso que a gente está chamando de condicionamento sem violência, ao mesmo tempo propor reflexão, propor criticidade, para que ela possa entender. E aí, isso é o processo pedagógico, né? Para que ela possa entender de fato o que é certo e o que é errado. Entender a coisa. E não só repetir um tipo de condicionamento específico, sem entender o que é a coisa. Ok? Ok, valeu. Então, bom, ela faz essa passagem aqui que ela na ironia, né, para esse homem que se vangloriava de ter apanhado, acredito eu que ele não teria entendido, mas enfim. Mais embaixo, ainda na página 63, ela vai continuando dando exemplos. Ela diz assim, ó, mais tarde, conversando com outras pessoas, sugeri que todos ficariam estarrecidos. Olha só o exemplo que ela dá, que interessante. Se escutássemos um homem dizer que toda vez que sua esposa ou namorada faz algo que lhe desagrada, ele apenas a belisca com toda a força. Por que ela diz isso? Porque num pedaço anterior do trecho aí que eu pulei, que eu não vou ler todo, ela diz que tem mães que dizem algo do tipo assim: eu não bato, eu belisco. Dou um beliscão. Eu giro o máximo do beliscão. Mas não tô batendo, é só um beliscãozinho. Aí ela vai dar esse exemplo. Ah, mas e se o marido, achando que a esposa ou a namorada fez algo de errado, se ele beliscasse essa esposa, essa namorada? Ela usa exemplo no sentido de eu acho e eu espero que vocês achem que isso é um absurdo. É um absurdo você beliscar o seu parceiro porque o seu parceiro está fazendo alguma coisa de errado. Aí a pessoa no estalo, né, bem socrático, né? Assim, beliscar uma criança também é um absurdo. É nessa direção que ela está querendo ir. Você não belisca o seu companheiro. Você entende que é um absurdo isso? Por que beliscar uma criança não seria um absurdo também? Então é nessa direção que ela vai nesse trechinho. No final, indo já para a página 64, ela diz: um dos mais importantes mitos sociais que precisamos desmascarar se pretendemos nos tornar uma cultura mais amorosa é aquele que ensina os pais que abuso e negligência podem coexistir com amor. Abuso e negligência anulam o amor. Aqui ela só está repetindo algo que a gente viu no capítulo anterior, né? Cuidado e apoio, o oposto do abuso e da humilhação, são as bases do amor. Ninguém pode legitimamente se declarar amoroso quando se comporta de maneira abusiva. Porém, em nossa cultura, pais fazem isso o tempo todo. E aí fazem porque estão repetindo padrões. Eles foram educados assim e eles acham que é certo ser assim. As crianças escutam que são amadas, embora estejam sendo abusadas. Logo na sequência do trecho, ela vai dar do capítulo, ela vai começar a dar de novo exemplos de outros autores citando casos que aconteceram com eles. Aqui é referência, né, para ilustrar a coisa. Então ela cita um autor chamado Shelby, num ensaio, que se chama Quando o Meu Pai Me Bateu. Aí ela mais abaixo, assim, sem ler o trecho propriamente do Shelby, eu vou ler só o comentário dela. Ao longo do ensaio,
Shelby expressa compreensões contraditórias do significado de amor. Por um lado, diz: não tenho dúvida de que meu pai me amava, mas seu amor se tornou mal direcionado. Ele dizia que queria me dar o que não teve quando criança. Né? Olha só, ao padrão, né? O pai não teve quando criança, o pai consegue reconhecer que talvez não tenha tido educação. E aí o pai entende que essa educação viria pela violência. Então, fatalmente, esse Shelby sofreu algum tipo de violência. Por outro lado, confessa, contudo, que ele mais me mostrava era a sua dificuldade em ser amado. Durante toda a sua vida, ele tinha lidado com sentimentos de desamor. Quando Shelby descreve a infância, fica claro que o pai tinha afeição por ele. E, em parte do tempo, lhe dava carinho. No entanto, ele não sabia como dar e receber amor. A afeição que ele oferecia era minada pelo abuso. Escrevendo com base em suas lembranças, depois de adulto, Shelby fala com o impacto da agressão física em sua psique de menino. Conforme a intensidade da dor das pancadas aumentava, eu a sentia em meu coração. Percebi que o que mais doía eram meus sentimentos de amor pelo homem que estava me batendo. Eu escondia o meu amor sob uma capa escura de ódio. Aqui só um ponto, tá? Que a gente está falando aqui de crianças que repetem padrão, mas a violência não. A violência relacionada com essas crianças repetindo padrão não é uma relação de necessidade, tá? Não significa que alguém apanhou na infância que necessariamente ela será violenta. O ponto é, existe a possibilidade dessa criança repetir esse padrão, mas não é uma relação de necessidade. Tanto que ela vai descrever pessoas aqui que, de fato, podem até ter passado por um processo de repetir padrão, mas que vão despertar, vão ter algum tipo de consciência e lidar melhor com esse processo educativo na vida adulta. Mais abaixo, ela diz assim: em nossa cultura, muitos homens nunca se recuperam da crueldade sofrida na infância. Estudos demonstram que, na ausência de cuidados, homens e mulheres violentamente humilhados e abusados são constantemente propensos a serem disfuncionais e predispostos a abusar dos outros violentamente. E aí, o que é interessante nesse pedaço do texto é que ela vai usar uma outra referência, um outro livro, dentro de um contexto de penitenciária. Então, veja, dentro de um contexto marcado por violência. Olha só, ela usa um autor chamado Jarvis, que estava, se eu tiver entendido bem, ele estava no Corredor da Morte. E aí ela cita que esse Jarvis narra a descoberta de que a grande maioria das cicatrizes que cobriam o corpo de seus companheiros na prisão, e nem todos eles estavam no corredor da morte, não era, como se poderia imaginar, resultado de interações violentas na vida adulta. Esses homens estavam cobertos de marcas das surras infligidas por seus pais quando eram crianças. Entretanto, ele observa, nenhum deles se via como vítima de abuso. Aí ela cita aí. Ao longo dos meus vários anos de encarceramento, assim como muitos desses homens, busquei inconscientemente me refugiar atrás das paredes da prisão. Foi apenas depois de ler uma série de livros para adultos que tinham sido abusados quando criança que me comprometi com o processo de examinar minha própria infância. Então, aqui eu acho que é simbólico pensar dentro desse contexto carcerário. É óbvio que aqui não está quantificado, aqui não tem métricas estatísticas, então aqui está bem solto, né? Não é uma ciência social, mas é interessante pensar na dinâmica colocada de presos com marcas de violência. Você poderia pensar, é da vida adulta, é da vida que o levou àquela teoricamente é o que está sendo dito, né? Pode ser concluído isso, né? Quer dizer, a violência na infância fez com que ele tomasse alguns direcionamentos na vida que o levaram àquele contexto. Mas o que eu estou querendo dizer é, poderia se pensar que aquela violência que está no corpo aconteceu na vida adulta, fruto deste indivíduo transgressor da lei, transgressor da sociedade, ali na vida adulta. Mas não. Boa parte dessas marcas, dessas violências, derivam da infância, né?
do contato destes indivíduos adultos na época com seus pais. E aí a ligação fica dentro desse contexto, né? Quer dizer, foram abusados, né, verbalmente, fisicamente, abusados na violência, e isto, de alguma forma, marcou a vida deles de tal modo que eles podem, de fato, repetir esse padrão em sociedade, só que dependendo de como ele repete esse padrão em sociedade, você transgride a lei, você vai parar dentro de uma prisão. Então, é mais ou menos essa a conexão que pode ser feita aqui. E aí, ela ainda citando o cara do Corredor da Morte, mobilizando os homens em grupos de discussão, né? E aí ela cita: falei com eles sobre a dor que carreguei por mais de uma dúzia de penitenciárias e expliquei como todos esses acontecimentos, no fim das contas, me prenderam ao padrão de atacar tudo furiosamente. Aqui tudo que eu acabei de mencionar, ele mesmo se dando como exemplo. A violência na infância fez ele ser reativo, ter algum tipo de ressentimento. Mas aqui também tem uma relação ambígua, né? Veja, há o abuso pelos pais, mas é uma relação de ambivalência. O mesmo que me agride, eu amo. Eu não posso demonstrar, ou eu não quero, por que que eu não quero? Ou eu sou levada a não querer, talvez seja a melhor expressão. Por quê? Psicanálise, hein? O meu superego entende uma relação ambígua na seguinte dinâmica. Ao mesmo tempo que este que me bate, ao mesmo tempo que me bate, eu o amo. É meu pai, é minha mãe. Então, eu não posso, é, eu vou engolir essa minha reatividade contra esses dois. Eu vou engolir esse afeto negativo contra esses dois. Por quê? Porque é meu pai, é minha mãe. Eu tenho afeto por eles. Eles estão me batendo. Isto eu não gosto. Isto tem certa carga odiosa da minha parte contra eles. Mas é isso que dói nessas crianças fatalmente. Porque eu estou odiando os meus pais. Para ela não ficar sentindo isto, este afeto em relação a essa ambiguidade, para eu não ficar sentindo isso, o que que eu faço? Eu recalco esse afeto. Afeto recalcado some? Não some. O retorno do recalcado, né, o sintoma gritando. Aqui eu disse sintoma, mas, enfim, da maneira como está sendo transcrito no texto, como ele mesmo diz, ó, e expliquei como todos esses acontecimentos, que acontecimentos? Ter sofrido a violência na infância, no fim das contas, me prenderam ao padrão de atacar tudo furiosamente. Por quê? Eu não posso. Veja, o afeto negativo queria que eu atacasse o meu pai. Não vou atacar meu pai ou minha mãe, né? São os meus pais. Mas esse afeto que quer atacar está lá ainda. Vou atacar tudo furiosamente. Não vou atacar os meus, vou atacar tudo. Se explica. Dentro desse contexto, se explica esse indivíduo que está ali dentro do encarceramento. Como muitas crianças abusadas, meninos e meninas, esses homens foram agredidos por mães, pais e outros adultos responsáveis por cuidar deles. Quando a mãe desse cara que está descrevendo tudo isso morreu, ele lamentou por não poder estar com ela. Aqui vai numa outra direção, que a gente já mencionou também, mas vale recomentar. Os outros detentos não compreendiam seu desejo, uma vez que ela o negligenciou e abusou dele. Ele respondeu: ela me negligenciou, mas eu devo me negligenciar também, negando que gostaria de estar com ela quando ela morreu, que eu ainda amo? Veja, tudo que a gente acabou de colocar aqui, isso aqui tem muita coisa, olha só. Primeiro ponto, ele está ali num contexto de consciência com outros detentos e os outros detentos surpresos, porque ele está demonstrando afeto. Veja que a relação de ambivalência gritando. Ele está demonstrando afeto contra aquela que o agrediu na infância. Mas qual que é o ponto? Aqui ele está demonstrando consciência. A gente falou isso na aula passada. Consciência que ela não fez por maldade.
O ponto é construção, o amor é construção, tudo é construção. Então, quer dizer, ela foi educada a ser assim. Não é maldade metafísica, transcendente, que nasceu com ela e ela é o próprio capiroto. Não, não é, né? Ela foi educada assim e ela só está repetindo padrões. E ele, na consciência do processo, entende isto. Entende. Eu lembro que na época eu até citei o Spinoza, né? Quer dizer, numa relação de causalidade, a vida dela a levou nessa direção. E sem movimentos de consciência, ela nunca se libertou da mecanicidade dessa construção. E ela só repetiu o padrão. Ele está quebrando o padrão. Ou ele está tentando quebrar o padrão. Então, e aí vem a segunda parte do trecho que eu acho interessante, ó. Ela me negligenciou, mas eu devo me negligenciar? Por que ele está dizendo isso? É, porque se ele se negligenciasse, o que ele estaria fazendo? Ele estaria negando o afeto dele com a mãe dele. E é justamente, repito, nesse movimento de não se permitir sentir, você está negligenciando um afeto, esse afeto não some. Então, se ele negligencia o afeto dele aqui, ele estaria levando sofrimento para ele mesmo. É o próprio mecanismo da criança que está apanhando, mas ao mesmo tempo ama o pai ou a mãe. Ele não vai colocar na direção desses pais esse ódio. Ele está negligenciando o sentimento dele, ele está recalcando esse sentimento. Então, o que ele está descrevendo aqui é consciência da coisa, né? Mas eu devo me negligenciar também, negando que eu gostaria de estar com ela quando ela morreu, quando eu ainda a amo? Então, esse é o ponto, né? Especificamente, assim, para ser mais explícito, ele está demonstrando bastante consciência e maturidade de que ele está rompendo o ciclo que o levou até aquele contexto. Página seguinte, deixa eu ver para onde eu vou. Ali ela fala sobre o conceito diferente de amor, né, que as pessoas são educadas a irem nessa direção. Na página Ô, Pablo, 67, pode falar. Não tem estou uma vendo quem pergunta é. aqui no chat. A Laís perguntou: ao humanizar o algoz, surge o perdão e aceitação da violência? Hum, eu acho que o perdão é uma coisa muito subjetiva. Eu não sei se eu poderia ser categórico ao falar houve perdão. Até porque essa palavra ela tem significados diferentes, né? Enquanto ação, inclusive, né? Eu não sei, por exemplo, se essa pessoa que está perdoando nesse processo de humanizar tem uma religião ou não. Porque perdoar dentro do cristianismo não é a mesma coisa, por exemplo, que perdoar fora do cristianismo. Eu posso entender, por exemplo, um perdão simplesmente como veja só, eu entendo que você é assim porque a vida te levou a ser assim. Esse é um perdão, eu acho que um tanto quanto fora de um contexto religioso. Porque, na verdade, eu não tô necessariamente tirando da pessoa a responsabilidade do que ela fez. Mas eu entendo o modo como a vida se constituiu e levou ela até aquela direção. E nesse contexto, eu acho que a pessoa, ela mesma se liberta do sofrimento de ter que ficar lidando com aquela relação truncada, quando ela entende um contexto. Eu vou citar o Spinoza mais uma vez. Quando o Spinoza tem uma passagem que ele escreve mais ou menos nessa direção, tentando explicar por que existem pessoas difíceis, por que existem pessoas complicadas. E ele fala mais ou menos isso. Quando a gente entende que a vida é pura causalidade, e a gente entende que coisas acontecem, se a pessoa não tem criticidade, se não tem reflexão, ela vai ser levada por essa causalidade até determinados contextos, eu entendo que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo navegando no mesmo barco. E eu entendo por que ela está sendo daquele jeito. E aí eu posso perdoar ela. E talvez o Spinoza seja esse exemplo de um perdão fora do cristianismo, porque ele não era cristão, né? Ele faz um movimento, na verdade, distante, né? Ele é um panteísta. Talvez até um ateu, dependendo da interpretação. Então, veja, que é um perdão no sentido de entender o contexto.
Então, aqui eu estou dando duas possibilidades. Pode ser um perdão dentro do cristianismo, que é um perdão, eu vou usar essa expressão, mas não é pejorativa, tá? É um perdão cego, porque se trata de um perdão dogmático, né? Certo? Ah, como aqui, sei lá, como assim, Pablo, perdão dogmático? Eu fiz atrocidades na minha vida. No último segundo de vida, eu peço perdão. Entende? Será que teve reflexão dessa pessoa? Ou ela só está pedindo perdão porque ela está indo para o beleléu no último segundo da vida dela? E se de fato há uma construção do perdão propriamente, porque tem que ser perdoado, será que ela merece esse perdão ou não? Enfim, um aspecto, tá? No Aí, caso, eu não pensei na questão religiosa de cristianismo. Pensei nessa posição que você colocou realmente. Quando você humaniza, entende, uhum, ok, ela não ela não me bateu porque me odiava, ela me bateu porque ela não conhecia outra forma de uhum, existir no mundo. E aí você o perdão no sentido de isso não me machuca mais. Ah, agora eu entendo, eu acho que isso faz todo entendeu? sentido. Uhum, Seria nesse sentido. É um exemplo pessoal, por exemplo. É, eu não sofri violência, mas a minha mãe ela foi órfã há uns 5 anos, e então ela não aprende, não teve mãe, não teve modelo materno. Ela não maternava de carinho, cafunézinho, essas coisas. Nunca faltou nada, tinha tudo na casa, mas ela não era amorosa. É, a adulta eu entendi, eu falei, cara, para quem não teve mãe, ela foi bem uhum, mais do que podia ter sido bem pior, né? A gente pedia, mãe, coça aqui, ela coçava, mas ela não oferecia, porque talvez ela não recebeu isso. Aí eu falo, caraca, coitada, né? Como é que eu vou ter raiva dessa mulher? Essa mulher é não isso. tem o que dar, né? Aí nesse sentido de perdão, que você para de condenar e culpabilizar a pessoa, que você deu o exemplo do cara que apanhava e queria estar com a mãe no velório, no enterro. Foi por isso que eu botei essa pergunta, porque é o que aconteceu com ele, pelo que parece no relato. Ele Exatamente. entendeu. Eu acho que nesse A sentido faz violência não sentido. era um ataque porque eu sou, sei lá o quê, eu sou desprezível e me odeiam, não. É porque fazia parte ali do contexto dele. Tá, joia? Perfeito. Eu acho que essa é a direção. Nesse sentido de entender o contexto, bem do modo como Spinoza e como você acabou de descrever. Página 67, já estamos caminhando para os finalmente, ela vai dizer assim, ó, em sociedades como a nossa, em que direitos civis plenos são negados às crianças, como ela já mencionou, é absolutamente crucial que os pais aprendam a oferecer uma disciplina amorosa. Aí vem o que eu comentei no começo da aula, que não é passividade, né? Não é que não vai ter educação. Ela diz: estabelecer limites e ensinar as crianças como estabelecer limites por conta própria antes de se comportarem mal são parte essencial de uma criação amorosa. Quando os pais começam a disciplinar as crianças usando punição, esse se torna o padrão ao qual as crianças respondem. Pais amorosos se esforçam muito para disciplinar sem punir. Isso não aí, ó, esse é o ponto, ó. Isso não significa que não castiguem, mas quando precisam punir, escolhem outras alternativas, como determinar que a criança passe um tempo sozinha ou retirar algum privilégio. O foco é ensinar as crianças como serem autodisciplinadas e como assumir responsabilidade por seus atos. E se estamos falando de assumir responsabilidade sobre seus atos, elas precisam entender o que é o certo e o errado. Você não pode cobrar responsabilidade de alguém que não entende o que está acontecendo. Então, por isso que é a ideia do condicionamento mais autonomia, para que elas entendam o certo e o errado. Uma vez que a maioria de nós cresceu em lares onde a punição era considerada a principal forma, se não a única, de ensinar disciplina, o fato de que essa possa ser ensinada sem agressão surpreende muitas pessoas. Aqui, no caso, surpreende talvez aqui uma referência direta ao lugar que ela estava lá e todo mundo dizendo que faz ainda este movimento de violência. Pois bem, aí ela termina um tópico, né? Ela vai iniciar, na verdade,
indo já, de fato, para o final do livro, ela vai falar nesse último pedaço que eu mencionei sobre rede de apoio e como isso acaba, toda essa construção que ela está propondo para o conceito de amor, como isso acaba ganhando contornos para a sociedade como um todo, né? Ela diz assim, ó, ela começa falando de televisão, na verdade, programas. Se existissem programas de televisão que exibissem modelos realmente amorosos para a criação dos filhos, os pais poderiam aprender essas habilidades. Programas voltados para famílias em geral representam de modo positivo crianças mimadas, desrespeitosas ou birrentas. Muitas vezes, elas se comportam de forma mais adulta do que os pais. Na verdade, o que vemos na televisão, na melhor das hipóteses, nos fornece um modelo de comportamento inapropriado e, no pior cenário, de comportamento sem amor. Um grande exemplo é o filme Esqueceram de Mim, clássico dos anos 90, do Macaulay Culkin, que celebra a desobediência e a violência. Contudo, a televisão pode retratar interações familiares carinhosas e amorosas. Gerações inteiras de adultos falam com nostalgia sobre como gostariam que suas famílias fossem como aquelas apresentadas em séries, que ela cita duas séries que na nota de rodapé descrevem essas séries, tudo indica séries de bastante sucesso nos Estados Unidos, e séries que vão na direção do modo como ela entende a educação e o conceito de amor. Nós desejávamos que nossas famílias fossem como as que vimos na TV, porque assistíamos a uma criação amorosa, a lares amorosos. Quando expressávamos aos nossos pais o desejo de ter uma família como aquelas, geralmente ouvíamos que elas não eram realistas. Então, aqui ela está colocando uma coisa interessante, né? Quer dizer, você encontrou um programa. Primeiro, ela fala dos programas disfuncionais, né? Depois, ela fala: não, tem programas bons, e a televisão então poderia fazer esse papel. Só que as pessoas que viam esses programas bons como referências acreditavam que eram programas um tanto quanto utópicos, como se não pudessem fazer aquilo. Como se fosse quase impossível reproduzir, de fato, um lar amoroso e carinhoso, mas dentro do contexto do amor citado por Bell, com todas aquelas características, né? Que é o amor enquanto construção, que está lá na página 47. E aí, na página seguinte, ela vai responder isso, né? Quer dizer, olha só, na página 70, ó. Não havia nada de utópico na forma como os problemas eram resolvidos nessas séries. Nessas que, de fato, apresentavam um bom entendimento do conceito de amor. O processo usual para lidar com o mau comportamento envolvia conversas entre pais e filhos, reflexão crítica e a identificação de modos para fazer ajustes. Nas duas séries, nunca havia apenas uma figura parental. Ainda que a mãe estivesse ausente, e ela cita uma das séries, o adorável tio Charlie era o segundo pai. Num lar amoroso em que vários adultos exercem cuidados parentais, se uma criança sente que um deles está sendo injusto, pode apelar a outro por mediação, compreensão ou apoio. Vivemos em uma sociedade em que há um número crescente de pais e de mães solos. Então, aqui muito mais mães do que pais, né? Mas aqui ela está exemplificando essa construção de que, e aí veja como essa dinâmica, quando transposta para a sociedade, fará sentido para resolver o problema. Então, imagine uma rede de apoio em família. Porque, veja, ela já cita o problema dos pais e das mães solos. E que, portanto, não tem outros para ajudar nesse processo de educação. Lembra no começo que eu citei ela falando dela sendo madrinha de uma menina? Está na sequência desse trecho. Ela tem uma amiga que tem uma filha, e essa mãe, que é amiga dela, e essa filha estavam tendo problemas. E aí já existia entre elas essa relação trocada, afetiva, de rede de apoio. A filha busca na Bel uma referência e elas resolvem o problema. Da Bel, então, tendo um cuidado parental ali dentro do contexto. E aí qual que é o ponto? Imagine uma rede de apoio que funcione. Imagine se cada um de nós tivéssemos uma rede de apoio que funcionasse dentro do contexto familiar. Agora, imagine isso transcendendo o seu contexto familiar. E essa rede de apoio
Óbvio que isso aqui, de fato, fica com a sensação de que é utópico, né? Que é difícil. Você fica assim, putz, isso não é difícil, isso não vai acontecer. Quando que isso vai acontecer? Mas a ideia é essa, tá? Acreditem, tenham fé. Aconteceria um determinado contexto que essa rede de apoio, transcendendo o contexto familiar, um indivíduo poderia ser rede de apoio de outros contextos familiares. E quando se assusta, existe uma teia de rede de apoio e a sociedade funcionando bem, né? Seria, sei lá, uma sociedade tocada dentro desse contexto utópico que nós estaríamos chamando aqui. Para Abel não há nada de utópico, pelo menos na teoria funcionaria, na prática não está funcionando ainda porque a gente não vê isso. Mas na teoria seria este o ponto, né? Outras pessoas funcionando como parentalidade ali. Tanto que, e aí veja, que ela coloca mais abaixo, ó. Deixa eu ver. É por isso que as categorias de madrinha e padrinho são tão importantes. Talvez seja uma boa referência de pessoas que não são necessariamente do círculo familiar daquela pessoa. Por exemplo, a minha madrinha. A minha madrinha não era minha família. Eu nunca mais vi. Me batizou e eu nunca mais vi. Mas ó, era para funcionar, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Veja, é alguém de fora que vai estar dentro do processo e participar do processo de educação. Enfim, aí ela vai contando na sequência do texto, contando sobre essa relação desse outro do lado de fora, e eu vou ler o último parágrafo para fechar o capítulo, e ela diz assim: o amor é o que o amor faz. Veja, a definição de amor é construção, nunca algo a priori. Amor é ação. E é nossa responsabilidade dar amor às crianças. Por que que é nossa responsabilidade dar amor às crianças? Porque elas não sabem. Por quê? Porque amor é construção. O amor não é um conceito a priori. Não é simplesmente um sentimento a priori. Então, se elas não sabem, nós, adultos, que temos que dar amor a essa criança. Só que aí entra o problema. Muitos de nós também não fomos educados para saber exatamente o que é a coisa. Então, precisamos também passar por esse processo de desconstrução para dar esse amor para essas crianças. Quando as amamos, reconhecemos com nossas próprias ações que elas não são propriedades, que têm direitos, os quais nós respeitamos e garantimos. Sem justiça, não pode haver amor. Aí eu fecho o segundo capítulo e passo a palavra para vocês. Deixa eu voltar aqui, que aí eu posso ver todos vocês na minha frente. Perguntas, comentários? A Laís comentou mais alguma coisa? Foi. Quando a criança associa abuso, violência e amor, surge um estímulo a aceitar abuso nas relações adultas. Exatamente. Ela não me bate porque me ama. Exatamente. É a repetição Eu do vi uma padrão. coisa, não sei se vocês já viram, chama Movimento Atreva-se. Eles dão letramento sobre feminismo nas escolas para os adolescentes. E aí elas falam, a gente aprende muito com eles. E aí a pessoa falou assim, por que que ela perguntou, por que que vocês acham que amor e violência são tão grudados, né? Porque é tão colado, né? Sempre que se ama, aí um adolescente falou para ela, ué, é só você ver as princesas da Disney. Elas têm que sofrer, sofrer, sofrer para então conseguirem ser amadas. Aí ela começa o letramento dela, ela fala assim: "Vem cá, a Cinderela. Não, a mãe delas está sempre morta e o pai sempre vai para muito longe e deixa elas com uma mãe ruim. Cadê a mãe da Cinderela? Morreu. Cadê a mãe da Branca de Neve? Morreu. Cadê a mãe das. Todas elas têm histórias que esse amor central saiu. Ela vai ter que sofrer muito para então conseguir chegar nesse amor, e ainda é um amor, né? Muito. E aí eles falaram com muita clareza. A gente consegue perceber essa mistura em todo lugar, né? Isso vai no pedaço do texto da Bel, que ela está criticando os programas de televisão que reproduzem exatamente o que ela está tentando combater, né? Agora, você imagina, você está pegando o que todo mundo viu e vê o tempo todo.
É muito interessante, né? Porque faz muito sentido. A gente tem o storytelling fala sobre isso, né? A trajetória do herói. Então, tipo assim, sempre tem que ter um sofrimento para você chegar numa bonança. Sempre tem que ter uma dor para você conseguir esse amor, né? Esse amor. O que mais? Vocês estão mais esperançosos do que o último encontro? Só para eu ter uma dimensão do que está acontecendo aqui. Tá, Eu tô então. mais porque eu achei que ela foi mais categórica. Eu achei Uhum. que ela foi mais firme em relação. Não ficou muito subjetivo o que é a violência, né? Não ficou muito. Nossa, eu acho que ela colocou em lugares diferentes as violências, né? Eu acho que ela foi mais diretiva nesse, me deu mais esperança. Eu acho que o que é fundamental, talvez, para a gente caminhar nesse aspecto dessa esperança, que o Nietzsche não me escute, né? Porque o Nietzsche entende que a esperança é uma doença, mas enfim, isso aqui é papo para outro momento. O ponto é entender que é o que a gente estava conversando no grupo, né? Que é um trabalho de formiguinha. Se eu tentar, eu sozinho, é, resolver o problema, porque qual é o ponto? É estrutural, né? É um problema que é estrutural. Então, um indivíduo não rompe uma estrutura. Não tem como ele fazer isso. É impossível. Mas, se a gente entende o trabalho de formiguinha, então nós somos agora aqui 27. Imagina o conceito de responsabilidade. Se cada um dos 27 consegue passar isso para um ou dois, olha só, já dobra, já pode triplicar depois. Aí vê esses dois na vida adulta, na funcionalidade deles, na família deles, para mais dois, já vai virar o dobro do dobro, né? Eu não vou fazer os cálculos não de humanas, tá? Não vou me atrever. E aí, vocês estão entendendo o que vai acontecer. Aí, veja, aí a gente está estruturando um novo modo de ver que vai se escalonando nas gerações, que em algum momento vai trocar de lado com essa estrutura que nós estamos tentando transpor, né? E talvez assim a esperança faça mais sentido. E talvez o entendimento de que nossa geração a gente não vai ver, mas talvez estejamos lutando por um lugar melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu só queria entender, assim, porque para ela, para para Bel Hooks, eu acho que amor não é dissonância. E para mim, ser sincero, sempre foi amor para mim. Eu compreendi com algo muito dissonante, sabe? Ambivalente, assim. É, é um amor misturado com ódio, é uma coisa meio estranha, sabe? Na minha cabeça. E para Bel, eu acho que é outra coisa, assim. É isso que eu queria entender. E outra coisa que eu te perguntar, o que é justiça, afinal, que essa parte realmente eu não entendi. Tá, tá, vou por partes. A primeira parte, o que ela está tentando desconstruir é justamente essa noção dissonante, que eu às vezes usei a expressão ambivalência, né? Porque, e veja como você, na maneira como você descreveu, é um bom exemplo. Que você disse, para mim, amor sempre foi isto. É isso que ela está tentando contrapor, porque a gente foi educada a entender amor assim. E o que ela entende por amor é. E aí ela fala várias vezes, né? Amor não pode ser violento, né? Não tem nenhum tipo de violência, verbal ou física, não tem. Só que é tão difícil, e talvez o ponto de ver é tão difícil da gente perceber este amor funcionando, justamente porque a gente está há tanto tempo e tantas gerações reproduzindo esse padrão que a gente não consegue perceber o que de fato é isso que ela está tentando defender, né? E aí, entrando em outras partes que a gente vai desenvolver mais para frente, o amor para Bel não é algo a priori. É, não significa que não tenha afeto, não significa que não tenha carinho, não significa que não tem. É porque às vezes fica com a sensação de que ela tá batendo nessas coisas todas, né? E aí sobra aqui. O que é amor? Coisa torta é essa? Não, tem tudo isto. Tem afeto, tem amor, tem carinho, mas isso é construído. Isso não é a priori. E isso é um dos entendimentos que leva a gente a reproduzir esses padrões ruins.
Porque como a gente acredita que é a priori, a gente vê os nossos pais. A gente acredita que eles nos amam a priori, mas ao mesmo tempo eles estão nos agredindo. E aí vem essa coisa ambivalente. Como é que fica a cabeça da criança? A mesma pessoa que deveria te proteger, ela te bate. Esse é o ponto. Ela quer desconstruir isto. E aí entender que, na verdade, amor é construção. Qualquer tipo de amor que nós estejamos falando aqui, tá? Qualquer tipo de amor. Mas é construção. E aí o ponto. A criança sabe o que é? Não sabe. Por isso que é construir. Por isso que eu preciso ensinar. Por isso que é preciso ser ensinado. Só que aí entra no outro ponto. Nós também não sabemos. Então a gente precisa desconstruir para passar isso para essas crianças. Agora, o que é justiça? Justiça é num sentido de Estado mesmo. Tá? Porque, veja bem, se o problema é estrutural, como a gente acabou de construir essa noção, se o problema é estrutural, tem muitas pessoas que não vão fazer esse movimento que a gente está fazendo aqui. Porque não tem tempo, porque, sei lá, eu não sei, pode ter acontecido com vocês, tá? Viu que eu coloquei no grupo de manhã que teria aula agora. Aí você estava até empolgado. Nossa, tem aula, vou estar lá, 8h30. Mas aí, pô, você saiu do trabalho 6 horas da tarde. Aí você ficou 2 horas no ônibus. Aí você chegou em casa. Aí você tem que cuidar. Aí tem a jornada dupla, às vezes tripla, né? Principalmente mulheres. Aí fica com aquele, nossa, que eu vou para a aula, eu vou dormir cedo. Amanhã vai tudo se repetir. Ou seja, eu preciso. Não adianta a gente estar aqui debatendo tudo isto se eu não conseguir pensar na estruturalidade do problema para resolver para todo mundo. Como é que a gente dá conta de resolver para todo mundo? Como é que a gente fala de justiça? Qual é a única instância capaz de promover justiça para outras pessoas? O Estado, com políticas públicas. O que a Aline acabou de falar ali, inclusive, né? Você tem um coletivo, é claro que o coletivo não necessariamente tem vínculo com o Estado, mas pode ser feito isso, né? Você tem um coletivo, alguma coisa que vai promover o debate, que vai levar a reflexão, enfim, para lidar com esses conceitos, para levar para o máximo de pessoas possíveis. Isso é justiça, tá bom? Daqui a 15 dias a gente vem do capítulo 3, que se chama Honestidade, seja verdadeira com o amor. Até lá, qualquer dúvida, qualquer coisinha, meu WhatsApp está à disposição. Vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, tá bom? Valeu, abraço, ficamos aqui até a próxima.